Olá, olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso podcast Imagem de Dentro para Fora, aqui pelo estúdio Cláudia Soares. Hoje é o nosso primeiro episódio oficial. O piloto você já acompanhou, conhecer um pouquinho mais a respeito da Vera, que vos fala, e também da Cláudia, nossa anfitriã. Só que hoje temos também conosco aqui a Aline Regis, para que a gente possa falar a respeito desse tema posicionamento, imagem de dentro para fora. A gente vai explorar esse tema aqui em vários episódios e a gente espera que você nos acompanhe. Agora, Aline, você é neurocientista, escritora e eu sei que tem um pouquinho mais. Conta pra gente para que o público possa te conhecer melhor, quem está nos escutando e assistindo. Oi, Vera, tudo bem? Cláudia, obrigada pelo Oi. convite. É um prazer enorme atender o pedido dessa querida profissional, Cláudia. E para me apresentar um pouco, eu sou a Aline, como você me falou, sou nutricionista, neurocientista, tenho um clube de leitura exclusivo para mulheres e também sou mentora de mulheres na questão gestão do tempo. Então, eu tenho um grupo de mulheres mentorio como organizar melhor o seu tempo para que você tenha mais tempo para você, para o autocuidado, para você estudar mais, para você ter melhores resultados, ter melhor performance. Então, meu trabalho especificamente é pensar em como gerir melhor o seu tempo e ter uma rotina de excelência. Maravilhoso, não, Não é? Cláudia? Tudo que a gente precisa. Deixa eu dar um oizinho também, né, gente? Eu já fui falando, joguei para ali, Cláudia, dá um oi para o nosso Olá, telespectador, seja ouvinte. bem-vindo, seja bem-vinda. Esse projeto, a imagem de dentro para fora, é para que você usufrua de todo o conhecimento que profissionais como a Aline e a Vera tenham e possam aprimorar, possam levar você a um nível superior em relação ao seu posicionamento de imagem atual. Então, usufruam bastante de todo o conteúdo que, né, a Vera vai nos ajudar a propor aí durante vários episódios seguidos desse tema, a imagem de dentro para fora. Seja bem-vindo. Estamos muito felizes realmente de estar aqui nesse tema, onde a gente vai explorar essa questão da imagem de dentro para fora, mas não apenas isso. Vamos falar também de mentalidade, a questão de como que a gente pode alinhar tudo isso. E ao final temos um convite especial para você. Então, acompanhe até o final que vai valer a pena com certeza. Meninas, comecemos. Imagem de dentro para fora. Cláudia, conta para mim, o que que isso significa para ti? Olha, eu atendo, né, um público muito diversificado, de homens e mulheres. E o que eu percebo a cada atendimento é a dor desse cliente em relação à própria imagem. Ele não me procura por uma maneira, de forma aleatória. Ele me procura porque ele precisa de fotografias, né, de retratos, para poder se comunicar, para poder se conectar com o público que ele deseja alcançar. E aí, é engraçado a gente, no geral, as pessoas pensam que a fotografia é apenas um apertar de botão, né? E não é, porque envolve muito mais do que isso. Envolve a pessoa, o ser humano. E quando a gente pensa em posicionamento, né? Quando eu penso em me conectar com você, eu não vou me conectar com você se eu não passar naquela imagem uma determinada verdade. E para isso a pessoa precisa não só do meu direcionamento na hora da sessão de fotografia, e vocês sabem muito bem disso, as duas já passaram. Sim, somos Somos seus clientes. clientes, né? Aqui é real oficial. É real oficial. Legal. Existe esse processo de autoconhecimento. Porque quando você se propõe, né, a se deixar fotografar, o primeiro passo é você estar seguro daquilo que você quer passar. Então, o meu convite para a Aline foi pensando justamente nisso, em começar a colocar uma semente, né? A gente não fala que para tudo na vida existe uma certa plantação, Sim, é colocar uma semeadura. a semeadura, colocar, não é, para quem nos ouve, quem nos assiste, e é preciso ter uma mudança de mindset. Sim, Perfeito. Se certeza. você não cria, né, essa mentalidade de mudança e ela não acontece da fotografia para dentro, ela acontece de dentro para a fotografia, a coisa não deslancha. Né? Uhum. Não basta apenas chegar aqui, passar por todo o processo, ter imagens
que realmente vão ajudá-lo a se posicionar, mas se você não tem essa mentalidade de mudança. E isso fica muito claro para o público, né? Quando você faz isso assim, meio que sem saber. Aleatório. Meio sem ter foco, Sim. né? E propósito. Direcionamento, norte. Exatamente. E para você, Aline, o que significa isso? Essa imagem que vem de dentro e se externa para o mundo. Eu pego exatamente o link que a Cláudia trouxe. A importância do autoconhecimento e do mindset como sendo o início do processo. Eu acredito que esse de dentro para fora começa com o autoconhecimento. Como é que você vai expor algo que você não sabe o que é? Como é que você vai atrair a pessoa certa para o teu negócio ou para a tua vida se você não sabe nem que imagem você está passando? Então, o autoconhecimento, ele parte de o que me destaca? O que me diferencia? Qual a imagem que eu quero passar? Qual é a imagem que eu transmito, a ideia que eu transmito quando eu converso com uma pessoa, quando eu busco um determinado produto, quando eu busco uma determinada parceria? Então, a partir do momento que você busca autoconhecimento, você já parte muito mais assertiva. Porque você já sabe o que você quer, você já sabe quem você é e a partir daí quem você quer atrair. Então, o autoconhecimento, ele é o início de tudo. É exatamente você entender quem você é, qual é o teu propósito de vida, o que você busca com aquele negócio e, a partir daí, ver o que te destaca, o que te diferencia no mercado dos outros e é nisso que você vai focar. Você não vai focar no que você não é bom, porque nós não somos perfeitos em tudo, não é? Então, você vai focar no que você é bom, mas para isso você precisa saber no que você é bom. E aí entra a questão do mindset, que foi o que a Cláudia falou. Então, o mindset, o que é o mindset? É a sua mentalidade, é a tua forma de pensar, que permeia pela tua forma de agir. Você pensa de uma determinada forma, age por conta desse pensamento e tem resultados a partir dessa atitude. Então, a mentalidade é o que te faz agir ou parar. É o que te faz buscar ou te manter na zona de conforto. É o que faz você querer mais ou estar satisfeito com o que você tem. E quando você quer mais, você tem que saber onde buscar. Qual é a fonte de que você vai beber. E aí essa mentalidade de hoje é você não ter medo do novo. É aquela mentalidade de você buscar, não sei como vai ser, mas eu quero buscar. O que eu sei me trouxe só até aqui. Se eu só quiser isso, eu vou me manter na zona de conforto. Mas se eu quiser atrair mais clientes, se eu quiser alavancar resultado para o meu negócio, se eu quiser fazer mais parcerias, eu tenho que sair daquela zona de conforto, eu tenho que pisar no desconhecido. E isso gera medo nas pessoas. Isso gera muito medo nas pessoas, do desconhecido. Ah, mas eu vou bater foto, mas como vai ser isso? Mas será que vai ficar legal? Mas será que vou atrair as pessoas certas? Mas será que qual é o custo disso? Será que é um investimento muito alto? E aí a pessoa se paralisa ali. Entende? Então, eu acredito que a partir do momento que você busca esse conhecimento, muda essa tua mentalidade do medo do novo, essa mentalidade de escassez, de pobreza, de que não, para mim tá bom aqui, mas que no fundo você sabe que não tá. Mas o que você tem, na verdade, é medo de buscar, de ir atrás, de conhecer, de colocar o pé no desconhecido. E eu ainda vou um pouco mais além disso que você trouxe, vocês trouxeram, né, da questão do autoconhecimento, mentalidade, é a gente também se permitir nesse processo e entender que esse processo de autoconhecimento, ele vai mostrar realmente se a gente está no conforto. Não tem como a gente ficar fingindo para si próprio a partir de um momento. Eu penso isso também. Então, essa coisa de trazer para fora é a gente ter bem resolvido internamente, tipo assim, isso daí eu tô criando historinha para não fazer. Isso daí não é bem assim, eu posso fazer melhor, posso fazer mais. E aí, dentro disso daqui que eu estou abordando, tem outro ponto bem interessante que eu acho legal a gente falar sobre a questão da mentalidade. Como que a gente faz, então, para romper essas barreiras, esses desafios ao longo desse processo? A gente está ali no processo de autoconhecimento, percebeu que a gente precisa traspassar aquele obstáculo. Como fazer isso? Cláudia, fala um pouco aí do que você observa nos teus clientes e também do teu processo pessoal. É engraçado que, assim, normalmente, essa questão do medo, né? O medo é aquela história, você tem medo porque você já passou por alguma experiência próxima,
né? Que às vezes fala assim, poxa, se eu der esse passo, talvez aconteça comigo de novo, né? Determinada situação ou sentimento. Então a gente sempre fica com aquela sensação de que nós vamos ser julgados ou que nós vamos passar por um abismo próximo do abismo que a gente passou anteriormente. E isso limita. Então, a mudança de mindset passa por isso. Sim. Você tem que realmente entender até que ponto o medo vai te paralisar e até que ponto o medo vai apenas te alertar. O medo te alerta para que você não corra, né, ou que você não siga no mesmo caminho, para que você encontre rotas alternativas. Né? E a partir desse momento, você também traz o autoconhecimento. Porque se eu passei por determinada situação, eu já posso me precaver para que não passe por ela de novo, seguindo uma nova rota e permitindo que esse medo seja só o alerta e eu siga. E uma coisa que responde a esse questionamento seu é que 90% dos meus clientes, quando eles chegam aqui, eles já chegam maduros. Eles já perceberam que eles precisam se soltar dessas amarras. Tá? Mas isso não significa que ele vai utilizar todo o acervo que ele fez. Primeiro, por desconhecimento, né, de até como utilizar, e também pelo grande receio do julgamento. O que será que o outro vai pensar? E aí fica até uma mensagem. Né? A gente não pode ter medo do julgamento alheio. Entendeu? Isso tem que estar fora do nosso... A gente tem que realmente tirar isso da nossa vida. Né? O medo do julgamento alheio. A gente tem que se preparar, porque tem uma frase que eu até ouvi do Karnal, não sei se é dele, quando a gente se conhece, né? Por exemplo, se ele até cita isso, então, se alguém vira para mim e fala assim, você é careca. Você já viu isso? Sim, Você já. é careca. Poxa, se eu me conheço, eu sei que eu sou careca. Então, o fato dele falar que eu sou careca não vai me ofender. Eu tenho consciência disso. Então, Sim. isso não é para... Esse julgamento não me afeta, entendeu? Sim. Então, por exemplo, se você vai aparecer numa rede social com determinado conteúdo, certo? Se a pessoa te... E isso já aconteceu comigo, e eu tirei de letra, por quê? Porque eu sei que aquele conteúdo é pertinente, é fruto de estudo. Então, a pessoa chega, às vezes, até não é para te ofender, porque ela tem uma dúvida profunda e um desconhecimento mais profundo ainda. Então, se você tem certeza daquilo que você faz, né, quando você aparece e alguém te julga ou faz um comentário, a maneira mais correta de fazer com que a pessoa dissolva isso e que você dissolva esse sentimento é colocando para ela aquilo que ela precisa ouvir para aprender e também falar, opa, aprendi algo novo, que é o aprendizado, que é a educação do público. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu divaguei, mas enfim. Terminou completamente pela pergunta. Porque cada um de nós tem uma vivência diferente no atendimento aos clientes. A gente vai trazer a vivência dos nossos clientes, né? Exatamente. Que no caso da fotografia, casou super Sim. bem. E contigo, Aline, como que funciona essa questão de ajudar as pessoas que chegam a você e até mesmo você própria a romper essas barreiras para conseguir avançar? Eu percebo muito que essa barreira é muito interna, é ela quem coloca, né? Embora ela coloque a culpa em outras coisas. Então, muitas vezes, nós buscamos culpados para a nossa falta de atitude, pela nossa inércia, pela nossa zona de conforto. Então, você coloca a culpa, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho apoio. Mas eu não tenho parceiro. Mas eu não sou conhecida. Eu sou muito pequena ainda para fazer uma sessão de fotografias. Eu não vou ter um site agora, deixa eu crescer mais, que eu penso no site. Mas todas essas desculpas se resumem ao medo. Que é o que a gente comentou da vez anterior. Então, para romper essa barreira, eu acredito que uma palavra resume bem o que você precisa para alavancar o teu negócio e passar por cima de qualquer barreira. Comprometimento com a tua imagem e com o teu negócio. Se você está completamente comprometido, você tem coragem de superar aquela tua barreira que é pessoal em detrimento do profissional.
Então, a partir do momento que você se compromete, vai vir adversidade, vai vir haters nas redes sociais, vão vir pessoas dizendo, ai, que negócio feio, então por que você está fazendo isso? Ah, não entendi por que você faz isso. As pessoas não entendem o que você faz, ou então não entendem qual é o teu propósito, a tua imagem, a missão, a mensagem que tu quer passar, porque elas não se dão o trabalho de conhecer, de perguntar, de analisar, de pesquisar, e aí vão vir várias pessoas nesse sentido, mas quando você está comprometida, isso não te paralisa. Quando você está comprometido, isso não te derruba. Porque você sabe que aquilo faz parte do processo, você sabe que aquilo faz parte do teu negócio, você sabe que cada passo que você der é uma pecinha do quebra-cabeça, que na hora pode não fazer sentido para algumas pessoas, mas para você faz. Então, a minha forma de pensar, que é o que eu uso com as minhas mentorandas e com as minhas clientes, de ultrapassar essa barreira dessa mentalidade pequena, dessa mentalidade de pensar só naquele círculo, é o quão você está comprometido com o teu negócio. Se você não estiver comprometido o suficiente, então não vai. E tá tudo bem. Não precisa estar todo mundo na mesma linha, comprometido ao mesmo tempo de pagar o preço para ver. E tá tudo bem. Cada um tem o seu tempo. Mas se você estiver comprometido, você vai. Com medo, com pouco dinheiro, com pouco parceiro, não importa o momento que você está naquele exata fase da sua vida, seja profissional ou pessoal. Mas se você estiver comprometido, você vai. E aí eu acredito que quando eu faço elas pensarem nessa palavra do comprometimento, elas param para pensar e não tem resposta. E não conseguem ter resposta, realmente. Eu acho que eu não estou tão comprometida quanto eu deveria. Ou então diz, não, eu estou comprometida agora, eu vou até o final. Então, nesse momento, você faz a divisor de águas das meninas e das mulheres. Nesse momento, tu divide. Quem é que realmente está no campo de batalha e quem é que não. Para mim, até aqui já deu. E aí, vai só se esquivando. Né? Exato. E aí vai pensar em outras desculpas, vai pensar em outros... Vai se vitimizar novamente, vai colocar a culpa também, talvez... talvez seja para mim, mas não agora. Não está comprometido o suficiente. Então, quando você leva o ponto do comprometimento, nesse momento você divide. Quem quer e quem não quer. Porque quem quer faz. E tem um detalhe também, que é o seguinte, o comprometimento, né, ele é como se fosse uma mola propulsora mesmo, para que a pessoa, né, vá. Mas uma coisa que eu vejo que os profissionais, no geral, deveriam abandonar são as comparações. É demais também. Porque as comparações, elas atrasam a vida de qualquer um. Não é? Quando você se compara a outro profissional que está no mesmo nicho ou que tem um nicho próximo e que tem um certo envolvimento, você fica comparando a questão da jornada dele com a sua. Que é completamente diferente. E as jornadas são individuais. E aí é onde isso aí eu acho que é um erro global, tá? Não é só um erro de empreendedor, não, é um erro do mercado. Porque assim, a gente vê em várias teorias de marketing, não, você tem que fazer benchmarking, né, tem que acompanhar a concorrência e tal. Eu vou um pouco na contramão disso aí. Vocês que me conhecem, vocês sabem, eu já falei muito sobre isso. E até conversando com uma cliente agora recentemente, ela falou, Cláudia, depois que nós conversamos, eu mudei um pouco o meu posicionamento em relação a isso e como eu tenho visto uma mudança do meu relacionamento com os meus próprios clientes. Por quê? Porque quando você para de acompanhar, de se incomodar, não é nem acompanhar, você para de se incomodar com o negócio do outro que você vê, você começa a focar no seu. Você começa a dar foco. Então você não está preocupado com o que ele está fazendo, com as estratégias dele, com o público dele. Você está preocupado com o seu público, com as suas estratégias e com o seu negócio. Então você transfere toda essa energia para você e para o seu público. Essa energia que você ficava desperdiçando, acompanhando, vendo, tentando imitar, tentando copiar, você começa a dar uma ênfase em estudar mais, em se preparar melhor, em oferecer diferencial. E aí as pessoas começam a perceber, falam assim, gente, mas por que está todo mundo fazendo igual e fulaninho está fazendo diferente? Por que será que o dele é diferente?
isso também desperta uma certa Tem curiosidade. Curiosidade, Uhum. né? Não, pera lá, eu vou ver por que que o fulaninho oferece alguma coisa diferente. Eu vou lá pelo menos dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. E com isso você tem a oportunidade de criar relacionamento e criar conexão. Então, também faz parte de você começar a pensar realmente de dentro para fora, não de fora para dentro. Sim. Porque você ficar de olho nos negócios alheios e não pensar no seu, é você Se contaminar. se condicionar a fazer mais do que está todo mundo fazendo. Mais do mesmo. Só seguindo a manada. Seguindo a manada. Mais do mesmo, seguindo manada E não se diferencia no mercado. Pronto. E aí não é de dentro para fora. Não, é só uma cópia barata. É de fora para dentro. Aí bota a culpa no mercado. Sim. Que o mercado está saturado, que o meu nicho está saturado, mas você não se diferencia. Não. Sim. Se perguntar qual é o teu diferencial, você não sabe dizer. Uhum. Não sabe dizer. Aí tá vendo que, de novo, não é de fora para dentro? É de dentro, para pra fora. O que casa com o tema do nosso encontro de hoje. Exatamente. E encaixa com outras coisas que a gente vai falar ao final, mas continua acompanhando. Dentro disso que vocês falaram, resgatando um pouco a sua fala, Aline, eu achei interessante a questão das críticas que você comentou. E o que eu acho absurdo é a gente ter, às vezes, que lidar. Não é nem um absurdo, assim, mas é chato a gente precisar ter que lidar com críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Nossa, Então, verdade. vale a pena você observar. A pessoa veio te dar uma dica. Vou te dar uma dica construtiva, uma sugestão. Ok, tudo bem. Obrigada. Vou analisar. Se fizer sentido para mim, colocarei em prática. Se não, tudo certo, siga a sua vida. Porque aí eu já entro agora no que a Cláudia falou da comparação. Teve um momento em que eu ali nas redes sociais, eu começava à noite, fim do dia, já cansada, ali rolando a tela, via umas coisas e começava tipo assim, mas a pessoa tá conseguindo fazer assim, assado, eu não tô. Aí eu entrava na vibe da comparação. Eu falei assim, opa, peraí, não. Isso eu não quero, não. Largava o celular e ia focar em outra coisa. Porque eu comecei a perceber depois, claro, não foi na primeira ocasião, depois de uma terceira, enfim, que aquilo estava me prejudicando, que aquilo estava me prendendo, estava me segurando para que eu não fizesse. E a questão dos diferenciais que falamos. É importante a gente entender a nossa essência, o que faz sentido, o que nos diferencia e respeitar também o seu ritmo. A gente está num momento de começo de ano, onde muitas pessoas falam de metas, objetivos, isso é legal, é ótimo, é maravilhoso. Mas, de repente, pensa isso dentro de uma escala. O que eu vou fazer primeiro? A gente, quando aprende a andar, é um passinho atrás do outro. A gente não joga logo os dois pés, não sai correndo de uma vez. A gente sabe que existe um processo. Só que quando a gente vira adulto, a gente esquece desse processo. E aí? Eu acho interessante. Muito Agora, interessante. outro ponto também que eu acho legal a gente abordar é a questão de como alinhar tudo isso. Alinhar a nossa imagem com o que a gente comunica. Porque no seu caso, Cláudia, eu acho que talvez você já deve ter recebido alguns clientes de fotografia que a pessoa fica com medo de ser fake. Não, eu vou bancar um personagem, não vou nem fazer isso. Às vezes começa ali um contato e desiste. Como que a pessoa pode alinhar isso para expor ali naquela fotografia dela uma imagem legal? Olha, quando a gente vai para a fotografia, pelo menos o meu processo de criação para fotografia, né, ele se baseia em como? Em estudo. Em estudar você, primeiro, entender qual é a sua demanda de fotografia e, principalmente, até traços de comportamento. Né? Eu também, a minha formação, né, além da comunicação, tem gestão de pessoas, tem psicologia, tem uma série eu tenho uma série de formações que me permitem, né, passar para os meus clientes uma orientação um pouco mais aprofundada daquilo que ele traz como essência. Então, quando ele chega aqui, na maioria das vezes as pessoas acham que vai chegar aqui, vai fazer uma pose de braços cruzados, vai fazer... Não tem nada disso, né? A gente segue aqui a essência das pessoas, né? Voltando aqui aos meus dois exemplos, né? São dois estudos de casa. Dois estudos de casa presentes ao vivo. Por exemplo, foto de livro. Você tem uma foto de livro belíssima, né? Sim.
E você também. Sim. Completamente diferentes uma da Sim, outra. certeza. Porque a essência de cada uma, naquele momento, de falar sobre a leitura. O que a leitura é para você, jamais vai ser para você. E não é para nenhum dos meus clientes. Eu postei essa semana passada uma sequência de fotos de livro, cada uma diferente da outra. Porque cada pessoa tem a sua própria relação com o livro. Eu fiz até uma enquete sobre isso. E aí, não tem como, pelo menos comigo, não tem como uma foto ser igual à outra. Então não vai ser fake. O que a gente tem, o que eu analiso, e aí entra na parte dos arquétipos, que hoje eu trabalho com os arquétipos na fotografia, é o quê? O meu arquétipo, né, é o do explorador. Eu, Cláudia, eu sou aquela pessoa que adoraria, nesse momento, estar fazendo esse podcast com você no alto de uma montanha, com uma bota, entendeu? Um chapéu, uma roupa assim, meio, digamos assim, de safari, lá, bem exploradora, porque eu adoro isso. E eu gosto muito de natureza e gosto de fotografar a natureza. Mas não é possível, né? Então a gente está aqui sentadinho atrás da mesa. Mas esse é o meu arquétipo, é a minha essência. É a minha essência, né? Esse é o meu arquétipo, enquanto Cláudia. Mas eu não vou conseguir fazer com que a Aline, que é sábia, né? Você que tem um outro aspecto mais de cuidadora, né? Se conectarem a mim se eu ficar só vestida com roupa de safari. Entendeu? Não vamos nos conectar. Sim. Então eu preciso passar para vocês que eu também tenho esse perfil de sábia, de governante, entendeu? Que a minha vida, que eu tenho uma jornada, não é? Que na minha própria jornada do herói existem ali batalhas que foram travadas. Então tudo isso a gente passa através da imagem. E é isso que eu trago para a fotografia. Vou entender qual é o seu arquétipo de essência, a gente vai trabalhar, mas a gente vai trabalhar os arquétipos que você precisa alcançar, que você precisa atingir. Sim. Porque a pessoa precisa ver você não só como aquela pessoa, tem clientes que têm um perfil, até recentemente a cliente, o meu perfil ele é de comediante, né, de bobo da corte, mas a profissão dela não cabe explorar esse arquétipo, né? A gente precisa explorar o governante, precisa explorar o cuidador, então existem aí essas percepções e esses estudos para embasar a fotografia. Então não fica igual, não tem como ficar, essa preocupação ela é dissolvida com o meu cliente no briefing e na entrevista. Ele vai realmente entender que aquele momento ali é um momento único e é dele. E que a gente vai ter as imagens, sim, que ele precisa para trabalhar o público dele. Porque não adianta eu chegar aqui e fazer 1000 fotos de todo mundo com o braço cruzado. Né? Todo mundo com a mãozinha no queixo ali, assim, pô. Eu não sabia nem posicionar a mão, gente. Então somos duas. Então somos duas. A Cláudia, leveza na mão, leveza na mão. Eu, gente, como é que é essa leveza na mão? Mas deu certo. É incrível como fica natural. Fica natural. É assim que faz a linha. É assim. Aí na hora de fazer, não vai ficar legal. Na foto fica. Mas o resultado de fato é maravilhoso. O resultado é maravilhoso. Muito legal. Não é à toa que estamos aqui. Exatamente. Empreendendo novos projetos, novas ideias juntas, porque houve essa conexão. Exato. Então, tenha certeza que você que também nos assiste, nos escuta, vai conseguir se conectar com aquela pessoa que é o seu prospecto, cliente, parceiro, essa conexão. Sim. Agora, no seu caso, Aline, a gente quer alinhar isso também, essa comunicação e a imagem. A gente sabe que tem alguns fatores aí, comunicação verbal, comunicação não verbal, como que a gente alinha tudo isso? Exato. Pensando na imagem que você quer passar para o teu cliente, para o teu aluno, para os teus parceiros, para os teus mentorandos, para o teu interlocutor. Você precisa pensar que a tua imagem é uma parte do todo. Ele não é o todo. Porque tem gente que deposita todas as expectativas na imagem, quer que a Cláudia faça milagre, né? Exatamente. Né? Não existe milagre. Não. Você tem que fazer a sua parte.
Você tem que ter um bom produto, você tem que dar atenção ao teu cliente, você tem que se colocar no lugar dele, você tem que fazer pesquisa de mercado, você tem que fazer toda a sua parte, que não é a parte da imagem. Né? A imagem é uma parte dessa. E a comunicação, ela permeia esse caminho, né? Então, a forma como eu me comunico, a imagem entra aí também. Então, você precisa partir do princípio qual é a ideia que eu quero passar, o que eu busco passar com o meu produto, com a minha imagem. A Cláudia vai captar isso de você e a tua comunicação vai partir disso. A comunicação verbal e não verbal. A comunicação verbal é exatamente o que você passa de forma pensada, intencional para o teu cliente e para o seu interlocutor. É algo que você passa de forma pensada, de forma scriptada, de forma intencional. E o não verbal é nisso que eu quero bater agora. É o que muitas vezes as pessoas não param para analisar. Não param para analisar que a forma como você olha, a forma como você se veste, o tom da sua voz, para onde você... a forma como você se comporta, se posiciona, a tua postura, tudo isso fala de você. E se é para o teu cliente, de você enquanto profissional. Então, se você é comprometido ou não, se você é pontual ou não, se você cumpre com tudo que você prometeu ou não. Então, tudo isso está dentro da sua comunicação não verbal. Se ele pede uma proposta de você, cumprir e enviar a proposta no prazo que você programou. Então, tudo isso gera fidelização do teu cliente, gera interesse, gera confiança com a tua imagem. Então, a pessoa vai interagir com a tua marca de acordo com o que ela vai construindo do que você comunica, do verbal e do não verbal. Então, não adianta, por exemplo, a tua rede social, as tuas fotos comunicarem algo e quando você vai no presencial com a pessoa não te trata bem, não sabe falar direito, a pessoa é mal atendida desde a recepção até o momento que está com você. Então, assim, tem que estar tudo casado, tudo interligado e você precisa pensar em todos os pontos. Não só na imagem, que é muito importante, mas que a imagem transmita algo que você consiga transmitir também fora dessa imagem. Então, se você quer passar a imagem de uma pessoa coerente, uma pessoa acolhedora, uma pessoa que está ali para te ajudar, você é, por exemplo, um profissional da saúde, um psicólogo, um terapeuta, eu estou aqui para te ajudar, eu quero te acolher. Você passa isso na sua imagem. Chega o teu cliente, você não acolhe? Aí você está passando uma imagem irreal, que foi algo que a Vera comentou. Aqui, que foi, inclusive, a tua pergunta para a Cláudia. Como é que a gente faz para quebrar isso, de as pessoas acreditarem que eu tenho medo de passar uma imagem fake? Você quebra essa objeção quando você passa na imagem o que você é na realidade. Se você passa na imagem o que você é na realidade, se você é realmente acolhedora, você passa isso. Se você é uma pessoa mais sisuda, mais séria, mais fechada, você passa isso, você é isso. Então você tem que passar coerência, porque se não passar coerência, você não consegue manter isso no mercado. Então, a partir daí, há essa quebra. Sabe uma coisa que as pessoas, no geral, todos os profissionais, independente, principalmente os profissionais liberais, né? Médico, dentista, advogado, escritor, fotógrafo, jornalista, todos nós, a gente precisa pensar que o nosso contato com o outro se dá mediante experiência. Uhum. Entendeu? Sim. É experiência. Hoje, quando a gente fala assim, eu vou comprar esse copo. Né? Eu chego Sim. ali na Tokstok, tem lá esse copo. Qual a diferença desse copo para um copo de plástico? Na sua visão? Muita diferença. Não, mas a grosso modo. O material. Plástico, vidro. Pronto. Mas nos dois copos... Fazem a mesma função. Tem a mesma função. Sim. Sim. Você vai conseguir colocar uma... água aí dentro. Um líquido. Sim. Seja água, seja suco, enfim. Ele tem a mesma função. Mas qual é a experiência que você tem quando você é recebido com um copo assim e com um copo de plástico? Completamente diferente. Completamente diferente. Entendeu? Então, ninguém hoje... Eu digo por mim, porque também não posso falar que isso é generalizado. Eu, Cláudia, hoje, quando eu busco um produto ou serviço, eu busco uma experiência. Eu quero ser tratada minimamente com educação.
né? Porque assim, quando o mundo está tão acelerado, tão conturbado, né, que às vezes a gente realmente é recebido à tapa. Então, a questão é experiência. E se você não se prepara para dar uma boa experiência para o seu cliente, o seu trabalho ele vai ser triplicado. Porque tudo bem, você tem as melhores imagens, você tem o melhor conteúdo, você está bem localizado, você tem, enfim, contatos. Mas quando chega na hora do vamos ver mesmo, a experiência, ela pode tanto fazer com que você tenha ascensão, quanto você caia no precipício. E, Cláudia, eu ainda vou mais profundo na tua experiência, falando como neurocientista agora. Você proporciona uma boa experiência para o teu cliente quando você pensa nos 5 sentidos dele. Exatamente. Quando você pensa em encantar o teu cliente com os 5 sentidos, você vai fazer ele nunca mais esquecer de você. Você bota uma música legal para receber ele. Você pensa na iluminação e na decoração do teu ambiente. Você proporciona uma degustação de algo. Você trata ele bem. Você tem um cheiro adequado nesse ambiente. Então, quando você proporciona ativação dos 5 sentidos na experiência que você proporciona com qualquer pessoa, não só com o cliente. Isso serve até dentro da sua casa com seu marido e com a sua esposa, tá? Então, se você proporciona um momento assim, um momento diferente do que é ou que acontece normalmente, porque é como se fosse minha obrigação prestar um bom serviço. Ele está me contratando para isso. Então, é uma obrigação. Mas essa experiência não é uma obrigação. E essa experiência é o que vai fazer ele lembrar de você e não ir para outra pessoa, mesmo que o teu preço seja maior do que o do mercado. Não, eu me sinto melhor lá. Não sei dizer o que é, mas eu me sinto melhor lá. E é isso que as pessoas não veem a olho nu, mas é essa experiência que um bom profissional que presta serviço proporciona quando outros não se atentam. E eu ainda vou colocar um outro ingrediente neste tempero. Experiência, os sentidos e respeito. Respeito pela pessoa, de entender, vocês bem falaram isso ao longo das falas, de respeitar aquela pessoa, entender o que faz sentido para ela e então você agir de acordo. Porque você impor, acredito que você, Aline, faz isso com os clientes, de impor algo para eles. Empurrar a goela abaixo. Exatamente. A gente vai lá e tipo assim, ó, você grava, no meu caso especificamente, você gravando vídeos ou você desenvolvendo melhor o seu projeto, o resultado é X. Se você não fizer, o resultado é Y e tá tudo certo, é que você escolhe. A pessoa tem sempre um poder de escolha. Sim, e a gente precisamos respeitar isso. Exato. Agora, meninas, tudo isso que a gente falou faz parte de um pacote muito maior. Algo que eu sei que vocês estão preparando para os próximos dias e quem quiser participar vai precisar agir rápido. Tem que correr para não ficar de fora. Cláudia, Aline, conta para nós aí um pouco dessa novidade que a gente segurou até agora para compartilhar com quem está aqui assistindo e ouvindo. Pois é, pensando, né, nessa imagem de dentro para fora, eu e a Aline, nós vamos fazer um workshop gratuito. Qual é o objetivo desse workshop? Criar essa mentalidade nos empreendedores, nos empresários, enfim, em qualquer um profissional que queira participar. Eu, vocês sabem disso, há um tempo atrás, perdi meu Instagram e tudo, e quando eu perdi, eu tive um ponto de ruptura, porque eu prometi para mim mesma que o quanto eu pudesse educar meu público, eu iria educar, porque eu acredito que realmente informação é poder. E não é poder no sentido de subjugar, mas é no poder no sentido de realmente trazer para si a responsabilidade sobre você, sobre o seu negócio, né? E quando a gente passa conhecimento, a gente coloca ali aquela sementinha, a gente planta essa sementinha. Então o workshop é realmente para poder plantar essa sementinha no coração de cada um e fazer com que com que as pessoas que participam tenham mais conhecimento. E tem uma frase que é da minha mãe. Eu vou colocar normalmente são de pensadores. Super original. Adorei. Como é o nome da sua mãe? Dona Delcy. E a minha mãe sempre disse o seguinte: você necessariamente não precisa saber tudo para fazer, né?
mas você precisa saber para poder orientar quem vai fazer. Então, mesmo que as pessoas que nos assistam, né, não sejam exímios publicitários, exímios jornalistas, exímios fotógrafos, eles pelo menos vão ter a orientação para poder saber a quem procurar, como procurar e por que procurar. Porque a gente também precisa entender que a gente está num mundo cada vez mais especialista. A gente saiu do generalismo e a gente começa aí talvez um milênio, sei lá quanto tempo vai durar isso, mas muito especialista. E isso não é ruim, isso é bom. Porque quanto mais especialista a pessoa é, significa que ela se aprofundou naquilo ali para fazer. Sim. Então, que a qualidade da entrega dela é superior a quem faz tudo. Gente, não tem como. É como se você pegasse um clínico geral, chegasse para ele e falasse assim, olha, hoje eu gostaria que você fizesse uma plástica, entendeu? E resolvesse os meus problemas faciais todos. Ele não vai fazer isso. O olhar dele é muito global para isso. A gente precisa procurar quem? Um cirurgião plástico especializado em face de preferência, porque se ele for só especializado em determinada outra parte do corpo, talvez ele não te atenda adequadamente. Então, é isso, é colocar as pessoas com conhecimento, a par de um conhecimento, para que elas saibam que realmente que existe aqui, principalmente no nosso mercado, profissionais muito bons, que são capazes de resolver o problema delas, dentro da necessidade delas, não da minha, não da sua, não da dela. Perfeito. A Aline fala também para nós um pouco mais de detalhes a respeito de data, reforçando o horário e um pouco do conteúdo que vamos ter no workshop. Sim, o workshop está sendo preparado, está no forno, prontinho para sair, muita novidade, né, Cláudia? Muita coisa boa. E a Cláudia explicou bem, né, do que trata o conteúdo. Nós vamos trabalhar exatamente a questão da mentalidade, do medo, da comunicação, da imagem, do posicionamento. E é um workshop de posicionamento de dentro para fora. Olhar para dentro primeiro, para eu saber qual a imagem que eu quero passar, qual a imagem que eu quero vender para o meu cliente. E esse workshop será na próxima semana, dia 12 de janeiro, na Livraria Leitura do Shopping Rio Mar Fortaleza, com vagas limitadíssimas por conta do espaço que é limitado. Então, mesmo sendo gratuito, nós queremos abraçar Fortaleza inteira, mas não podemos. Então, busquem esse banner do workshop nas nossas redes sociais, da Cláudia Soares, fotógrafa. Estúdio Cláudia Soares, Aline Regis. E busque um banner, busque mandar um direct para a gente, sinalizando o teu interesse, que nós vamos mandar o link de inscrição para você colocar o seu nome na lista. Então, agora entenderam. Só depende de você. Só depende de você ir lá nas redes sociais da Cláudia, da Aline. Você está vendo aí as redes sociais da gente ao longo aqui da nossa exibição, se você estiver nos assistindo nas redes sociais. Então, participe, porque está chegando, dia 12, já está logo aí, e vagas limitadas. Como não temos condições de abraçar toda a Fortaleza, como você disse, estamos aqui dando esse aperitivo e através desse projeto, essa ideia que a Cláudia trouxe para nós, estamos aqui compartilhando com você um pouco de vivências, experiências de cada uma de nós e dessas profissionais também convidadas que temos aqui no nosso podcast. Agradeço demais o convite, foi um prazer enorme. Quando a Cláudia me convidou, eu não pensei duas vezes. Ela me convidou para o workshop, eu disse, Cláudia, agora, vamos lá montar esse workshop juntas. E a missão da Cláudia casa muito com a minha missão, que eu penso assim nos meus parceiros, nas minhas parcerias. Se a missão do meu parceiro casar com a minha missão, eu vou junto até o final. Exato. Então, a missão da Cláudia é de sempre levar informação, sempre levar conhecimento, sempre trazer essa educação para o cliente dela e sempre dar um pedacinho do que ela tem de bom, né? Para dizer, olha, no dia que você precisar de mim, eu vou estar aqui. E vou estar, te esperando de braços abertos, vou dar o meu melhor para você. Então, eu acho isso fantástico. E é a forma como eu penso com as minhas alunas, com as minhas mentorandas, com os meus clientes também. De sempre dar o meu melhor, independente da situação que seja. Independente de ser gratuito, independente de ser parceiro, independente de ser em rede social, independente de como for. Eu acredito que cada experiência, como a Cláudia falou, ela é única. E a gente só tem, eu escutei isso de um colega médico amigo, ele disse, a gente só tem
uma chance de causar uma boa primeira impressão. Sim. Então a gente não pode errar. Não. E Então- você não vai errar participando do workshop, pode ter certeza. Exatamente. Então, não cause uma má primeira impressão no seu cliente. Venha no workshop de posicionamento Exatamente. de dentro para fora. Cláudia, muito obrigada também por essa troca e por estarmos aqui nesse episódio oficial, mas que muitos virão. Eu não tenho nem como, gente, falar. Eu só abraçar. Porque foi uma disponibilidade instantânea das duas, né? Porque a gente, assim, eu tenho muitas ideias. Eu falo que hoje Fervilha. fica fervilhando. Mas eu quero, e eu penso também na questão da experiência, eu quero que o estúdio promova educação, sim, que oriente, mas eu quero ter pessoas ao meu lado que tenham a mesma sintonia que eu. Porque não faz sentido para mim Sim. não ter essa sintonia, não é? E com vocês foi, assim, instantânea. Ai, que legal. Então, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada por serem tão gentis em terem aceito e disponibilizarem também tanta competência. Gente, que graça. Adorei. Obrigada. E continue nos acompanhando que mês que vem temos um novo episódio. Nossos episódios serão mensais, como já falamos, e a gente volta em breve. Acompanhe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.